Semana passada eu bati um papo com 2 médicos de reprodução humana. Nossa, E eu tá queria bom. saber a opinião de vocês, da opinião, normalmente não é a opinião de vocês, é a opinião da igreja, né, Aham. católica e evangélica, sobre a reprodução humana, sobre a inseminação artificial e sobre a fertilização in vitro. Quem quiser começar. Bom, eu sou especialista em teologia moral. Então, aqui a gente está numa área da qual eu realmente eu entendo, né? Pode abaixar um pouquinho o microfone? Posso. Vou ver seu rosto. Abaixa assim, ó. Ah, tá. Aí, tá bom. Também, pessoal, não vai perder grande coisa, né? Ver um pouco a nossa feiura. O que acontece? Aqui nós temos vários conceitos que a gente passa por cima. A gente confunde o pode da técnica com o pode moral. Então, se tecnicamente eu posso fazer uma coisa, logo as pessoas acham que moralmente eu posso fazer essa coisa. E não é assim. Por quê? Em primeiro lugar, filho não é produto. Filho é dom de Deus. O Salmo 127 diz que os filhos são a bênção do Senhor e o fruto das entranhas, sua dádiva. Se eu fabrico um filho, ele já não é mais dom de Deus. Sou eu que estou fazendo alguma coisa. Na verdade, não sou nem eu. É um técnico. Né? A igreja ensina que a concepção deve acontecer no ato conjugal, como fruto de um ato conjugal entre marido e mulher. Por quê? Justamente porque é uma obra de criação que Deus realiza naquele instante. Deus infunde uma alma imortal diretamente naquelas células no momento da concepção. Uhum. Quando eu uso uma técnica em que o homem se masturba, obtém o sêmen, a mulher recebe uma estimulação ovárica, são retirados os óvulos. Aí você junta os dois, você não, o médico, ele que está fazendo a fecundação in vitro. E aí depois você cria embriões congelados e você implanta esses embriões, inclusive tendo que fazer eventualmente uma redução embrionária, ou seja, abortos. Você tem que tirar alguns, porque alguns ficam disformes e não sei o que, não sei o que. Os que estão congelados, depois você tem que destruir ou implantar. E aí não sei se aquela mulher vai querer implantar, mas são filhos dela, são filhos dele que estão ali. Nem falo da fecundação artificial heteróloga, que é quando a mulher pega um espermatozoide de um doador anônimo, porque aí é totalmente fora do casamento. Você está pegando uma célula reprodutiva de um anônimo para fabricar um filho para você. Né? Para nós é o fim da picada. Isso não é autorizado. O que a igreja entende que pode acontecer é uma ajuda à fecundação. Por exemplo, um casal que tem dificuldades de engravidar. Eles pode-se fazer técnicas de fecundação artificial impropriamente dita, em que eles têm um ato conjugal, se requalifica o material genético do homem, se introduz... É a inseminação artificial, né? Que é em vivo, né? Eu aprendi semana passada que é um pouquinho diferente da fertilização in vitro. Da inseminação artificial é uma inseminação in vivo, que chama. Então, o sêmen é colocado na mulher para incentivar, né? Ajudar. Isso é permitido. Agora, você fabricar um filho numa proveta, isso aí... Na igreja católica não é assim. Não, mas é questão de moral natural, isso não é nem questão teológica. Na evangélica. Então, eu acho que se você pensar que a gente tem a ciência e a tecnologia aí que estão cada vez mais fortes, né? E, infelizmente, o mundo se apropriou disso por uma coisa errada, né? Então, eu penso assim que você usar... Qual é o fim disso? Né? Primeiro que... Qual é a sua intenção? Qual é a intenção disso? Porque a prioridade de Deus é a família. Então, é o casamento. Então, o sexo é a maior união entre o homem e a mulher. É no sexo. Existe o derramamento de sangue ali, é totalmente a união do homem e da mulher. É totalmente importante para Deus. Então, essa é a prioridade de Deus. Tanto o sexo, o casamento e a família. Então, mas a gente tem a tecnologia. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode jogar fora, senão a gente não usa quase nada. A gente está usando aqui várias tecnologias para poder transmitir isso aí. Agora, qual é a intenção disso? Se a intenção for usada para tirar os moldes, os princípios de Deus e fugir daquilo que Deus ensina,
tá fora dos padrões de Deus. Então, por exemplo, você ter um filho que não tem naquele ato, naquele momento ali, né? Não obteve aquele momento, mas qual é o fim daquele filho? Então tem que existir o papel da mãe, o papel do pai, isso não pode sair dos padrões da família. Então, pode-se usar a tecnologia? Sim, a ciência sim, mas para qual fim? Qual fim? Eu acho que as opiniões são parecidas. Mas então você... Né? Não, mas pelo que entendi, para você é tudo bem... contanto que a intenção seja boa, você pode fazer uma fertilização in vitro, porque você está usando da tecnologia que pode ser algo positivo. Eu acho que como o padre comentou também, né? Se for para ajudar essa família que está tendo dificuldade de ter filhos, pode ser utilizada da tecnologia. Não, mas depende independentemente do que você vai fazer, né? In vitro não. Entendeu? In vitro não. Com uma ajuda ao ato conjugal entre marido e mulher, etc. Agora tem uma questão. As pessoas, elas estão muito doidas. Então, o que acontece? Fulano chega, sei lá, aos quase 40 anos, não casa direito, se casa, aquela loucura, aí evita filho, agora eu quero ter. E aí, por exemplo, às vezes a mulher, ela tá toda intoxicada. Passou 20 anos tomando pílula, se entupindo de hormônio, aí... E aí a Igreja não Católica consegue. Contra a pílula, inclusive. Qualquer abortivo, né? Que seja abortivo. Mas a pílula... Qualquer método... Anticoncepcional. Todo inclusive tipo de camisinha. contraceptivo, sim, a igreja é contra. Mas, veja... Então, as pessoas, elas querem... É uma covardia. Ai, que meu sonho é ser mãe. Meu, cresce. Sim. Porque, veja, você está querendo ser feliz às custas de uma criança. Aí você vai ter lá um filho que vai ter... Para suprir um ego, né? Para suprir o seu ego. Não, é que a gente quer. A gente quer, não. Você tem um filho, você tem que fazer aquela criança feliz. É você que está obrigado a fazê-la feliz. Inclusive, se tornar infeliz para fazê-la feliz. Isso aí. Você vai ter que deixar de dormir, você vai ter que deixar de fazer muita coisa. O papel, você vai ter que... Deixar de trabalhar muitas vezes, da mãe deixar de ganhar mais dinheiro. Aí, exatamente. Tem que existir. Então, essa coisa de, não, é que eu quero ter um filho que eu preciso me sentir bem. Cresce, porque não é assim que funciona. Sim. Você tem que ter um filho para fazer esse filho feliz. Agora, se eu coloco a questão nessa chave, por que não adotar uma criança? Se eu quero fazer aquela criança feliz... E a Igreja Católica é a favor de adotar? Claro. Na minha paróquia vai ter uma palestra agora sábado sobre adoção. Porque é isso. Na Igreja Evangélica também. Muito importante isso. Óbvio que esse tema, eu acredito que os dois sejam contra, mas não a questão do aborto em si, mas como o senhor mencionou, o embrião, até que ponto é considerado um aborto? Desde o momento da concepção. Pílula do dia seguinte já é aborto. Já é aborto. Qualquer tipo de pílula é aborto? E todas as coisas vão ter consequências físicas e espirituais. Espirituais eu entendi um pouco sobre isso. Toda vez que você quebra princípios, um dia ele te quebra. Todo princípio quebrado adoece você, o seu corpo, a sua alma, porque a lei natural e contamina o espírito. Também, Carlos Carvalho